Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nosso Deus. Estamos aqui no nosso momento da escola bíblica. Quem vos fala neste momento é o pastor Paulo Delanhese de São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá do seu celular, do seu tablet, do seu computador, Paulo.Delanhese. Ajuda-nos a levar a mensagem de Cristo mais longe. A nossa escola de hoje, o resumo aula, é a Igreja de Cristo, lição de número 8. Vamos aos textos da semana. Segunda, Mateus 16, 18. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Terça, Hebreus 12, 23. A igreja é a comunidade dos remidos. Quarta, Efésios 1, 22, 23. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Quinta, 1 Timóteo 3, 15. A igreja é a casa de Deus. Sexta, Efésios 5, 25 a 28. O relacionamento do casal é comparado ao de Cristo com a sua igreja. Sábado, Apocalipse 22, 17. A igreja no convite do pecador para Cristo. Domingo, dentro do texto áureo, Mateus 18, 20. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então aqui está a nossa leitura bíblica da semana, toda resumida, para que você entenda o papel da igreja. Verdade prática. Cremos na igreja que é o corpo de Cristo, una, santa e universal, assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares. Então aqui está o que a verdade prática nos traz à tona sobre a igreja. Leitura bíblica em classe está baseada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, 20, 25, 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos os temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé dissesse, porque não sou mão, não sou do corpo, não seria isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse olfato, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos forem só membro, onde estará o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tem os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então aqui está uma linguagem figurativa que Paulo usou para poder identificar a igreja de Cristo, para identificar a igreja do Senhor, dizendo ele que cada parte do corpo, cada membro do corpo, ele tem uma função. E dentro da igreja do Senhor Jesus também não é. Cada um é chamado especificamente para algo. Temos aqui
algo interessante que nos faz remeter a importância a nós, né, que somos professores, mas somos alunos, né? É de suma importância ter uma compreensão bíblica e teológica a respeito da natureza da Igreja de Cristo. Hoje há algumas ideias equivocadas quanto a algumas instituições que se chamam igreja. Muitos confundem a Igreja de Cristo com tais instituições. Um dos objetivos da lição dessa semana é exatamente esclarecer essa questão. O que é a Igreja de Cristo? Qual a diferença entre a sua natureza visível e a sua natureza invisível? Qual o papel do membro dentro do corpo de Cristo? Então esses são os fatos que vamos abordar nesse resumo da nossa escola bíblica de hoje, para que todo mundo possa compreender o papel da igreja. Vamos à introdução. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste marcou o início da jornada da igreja, e vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a igreja como o corpo de Cristo. O que isso significa e quais são os elementos que identificam uma igreja. A comunidade dos fiéis. Etimologia. O termo grego para igreja é eclésia, literalmente chamado para fora, do verbo grego ekalion, chamar, convocar, que não aparece no Novo Testamento grego e só ocorre 2 vezes na Septuaginta. E chamaram Ló, Gênesis 19:5, e chamarás pacificamente, Deuteronômio 20, versículo 10. O substantivo eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento, dos quais em apenas 5 não é traduzido por igreja. Em Atos 19, 32, 39 e 41, a ideia é de ajuntamento ou assembleia, como aparece nas outras 2 ocorrências. O termo se refere à congregação de Israel. Atos 7, 38, Hebreus 2, 12. Então, só essas 5 vezes que aparece o substantivo eclésia não se refere à igreja, mas a 110 vezes se refere à igreja de Cristo, a igreja comprada pelo Senhor. E qual é esta igreja? É a católica? É a assembleia? É a quadrangular? É a batista, metodista, presbiteriana? Não. A igreja de Cristo não é nenhuma dessas. A igreja de Cristo é aquela que faz a vontade do Senhor. Aquela que realmente foi chamado para fora. É por isso que a palavra nos remete a pensar e diz-nos que um povo será chamado de dentro da igreja. Igreja em si, né, como católica, presbiteriana, batista, Deus Amor, Assembleia de Deus, ela é um templo, um local aonde os santos se reúnem. Mas a igreja não existe uma placa especificamente. Não é uma determinada igreja que será chamada, mas um povo que está aguardando o noivo chegar. Eu costumo dizer nas minhas pregações, nos meus seminários, né, de seitas e heresias, que se nome de igreja salvasse, a placa não ficava por lá de fora tomando chuva, sol, vento, frio e calor. Ela ficaria guardada dentro do templo. Então não é a placa da igreja que salva, mas é o seu compromisso com o Senhor. Abrimos esse parênteses para que possamos compreender o que é a igreja de verdade. A igreja não é as 4 paredes, a igreja é eu e você. É o que Paulo deixou claro na carta a qual lemos de Coríntios. Somos membros do corpo, e o corpo que é Cristo, o cabeça da igreja, assim como o marido é
o cabeça da mulher, como já vimos. Assembleia dos cidadãos. A Septuaginta emprega o mesmo termo eclésia para traduzir o hebraico. Assembleia, multidão humana reunida, em referência à congregação de Israel. Deuteronômio 23, 2, 31, 30, 2 Crônica 6, 3. E para verter mais 4 palavras menos frequentes no Antigo Testamento, essa era mesmo o vocábulo para a Assembleia dos Cidadãos em Atenas, mas o termo aparece no Novo Testamento com um significado glorioso. Assim que já vós sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. É universal a Assembleia, é local dos primogênitos. Hebreus 12, 23. Essas palavras expressam então de uma celebração jubilosa, de uma reunião festiva com todos os remidos como cidadãos da comunidade celestial. Apocalipse 5, 11, 13. Então aqui está o significado, de igreja, o significado da palavra comunhão, é estar em relação com Cristo, é estar aguardando a sua palavra, é estar aguardando o toque da trombeta, está aguardando o arrebatamento da igreja. E só a virgem que tiver azeite na sua lamparina vai subir. Não adianta ser simplesmente virgem, A história bíblica nos diz que o noivo veio e as 10 virgens se levantaram, mas só 5 tinha azeite na sua lamparina. É por isso que costumamos dizer, que talvez você passe 20, 30, 40 anos na igreja, 70, batiza, casa, tem filhos, frequenta a igreja, é um obreiro, é uma obreira, mas não tem azeite na lamparina. Quando o noivo vir, não vai subir. O significado da expressão Santa Igreja Católica. Aqui vamos entender da onde apareceu esta palavra. Por quê? Alguns católicos, por não conhecer a história e nem a palavra de Deus, dizem que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. Mas nós sabemos que católico não significa ser a única igreja verdadeira, mas sim uma palavra universal. Vamos ao fato. Esta palavra aparece nos principais credos da antiguidade cristã. O termo católicos, universal, geral, significa literalmente de acordo com o todo, pois e substantivo composto por kata e de kolos. A preposição grega kata significa de cima para baixo, contra, ao longo, de conforme. De acordo com a segunda palavra, kolos, quer dizer todo, inteiro, completo. Foi Inácio, bispo de Antioquia, 70-110 depois de Cristo, que empregou o termo para designar a igreja com o sentido de geral e universal. Mas o significado exato do termo se perdeu com o tempo. Então todos nós somos católicos, apostólicos e católicos. Só não somos romanos. Somos católico, apostólico, romano. Quer dizer, igreja universal. E não é a universal do reino de Deus, tá? Que isso fique bem claro. A igreja universal é a igreja que o Senhor Jesus levará para sua glória. Parte 2. Elementos que identificam uma igreja. Afinal, o que é igreja? É uma pergunta para analisarmos o que é igreja. É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando sua fé nele, publicamente e de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor nas reuniões específicas. Trata-se da igreja
no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo, até a consumação dos séculos. Mateus 18, versículo 20, Mateus 28, 20. Então a igreja é isto, a igreja é a reunião dos santos que aguarda a promessa do Senhor. As ordenanças, são duas as ordenanças da igreja, dadas por ordem específica do Senhor Jesus. Na história, no decorrer dos anos, algumas igrejas inventou-se algumas ordenanças e colocou-se como regra de fé. Não quero entrar aqui no mérito se é certo ou se é errado, mas ordenanças bíblicas são duas: o batismo e a Santa Ceia. Pois Jesus, mesmo a instituiu. A primeira é o batismo em água. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A segunda é a ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. O batismo em águas é o rito que simboliza a nossa união com Cristo e a nossa confissão pública de fé em Jesus. Romanos 6, 4. Se com tua boca confessares, Então aqui está a nossa confissão no batismo. Como se nasce apenas uma vez, da mesma forma, o batismo acontece uma só vez. Efésios 4, 5. Não pode haver outro batismo. Se a sua igreja efetua um segundo batismo, ela está fora da Bíblia. Já a ceia do Senhor é o rito da comunhão e significa a continuação da vida espiritual. 1 Coríntios 10, 16. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Isso por si só mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Então, a ceia é comunhão da igreja e do membro com Cristo, Nada contra, não estou abrindo parênteses aqui, quem efetua a ceia a quem não é membro, mas biblicamente o mais correto é que seja a quem é membro. Adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proskênio, que significa adorar, render homenagem, no sentido de prostrar-se, Apocalipse 19, 10. E látrios, que significa servir a Deus, Apocalipse 22, 3. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras, Salmo 92, verso 1 a 5, e por aquilo que Deus é, Salmo 100, verso 1 a 4. Não há diferença entre servir e adorar, nem entre prostrar-se e adorar. Os principais elementos de um culto são oração, louvor, leitura bíblica, pregação ou testemunho, oferta e manifestações do dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 26. Então aqui está os elementos de adoração. Está aqui o que é prestar um culto ao Senhor. A família de Deus. Não devemos confundir igreja com templos. A casa de Deus é outra coisa. Há passagens no Novo Testamento em que o termo casa aparece se referir à igreja, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. 1 Pedro 2, 5. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17. O termo casa também é utilizado na Bíblia, metaforicamente, para designar família. Josué 24, 15, Atos 16, 31. A igreja citada como a família de Deus
Efésios 2,19, é o templo espiritual de Deus. 1 Coríntios 3,16, Efésios 2,22, é por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Então está aí a designação de família dentro da igreja. Vamos ao subsídio teológico. Precisamos nos identificar primeiramente com o Senhor Jesus Cristo, parecer com Ele no amor e no trato com as pessoas, na estratégia de trabalho, no aproveitamento das oportunidades, no uso de autoridade para liberar os oprimidos e na compaixão pelas pessoas. Então, temos que ser idênticos ao Senhor Jesus para sermos chamados de igreja, porque o Senhor Jesus tinha todas essas características: humilde, compaixão, amor, preocupação com as almas, preocupação com aqueles que viviam oprimidos. Enfim, identificar-se com Cristo é ser parecido com Ele, no projeto transformar o mundo. É por isso que Paulo, numa das suas cartas, diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Eu me pareço com Cristo, eu imito a Cristo. Então olhem para mim, tome o meu exemplo e sedes o meu imitadores, assim como eu sou de Cristo. Precisamos também de identificação entre nós mesmos, ou seja, precisamos entender e praticar o que é ser igreja. Não me refiro a uma comunidade com estatuto, endereço, liderança, que faz o que quer, como quer e quando quer. Uma comunidade burocrática e fria, cheia de deveres e direitos, sem vida, nem poder. Igreja não é um lugar onde uma multidão ali chega, triste e sai vazia, nem tampouco um meio através do qual se possa ganhar dinheiro, explorando-se a boa-fé alheia. Igreja não é uma facção dividida por um grupo de radicais e outros de liberais, onde só há confronto e não há vida. Igreja não é lugar de promessas mirabolantes, mas um lugar de vida, onde Jesus se manifesta, onde há sinceridade, onde acontecem maravilhas, onde o amor tem liberdade de atuar, onde há comunhão e onde há poder. Então a igreja, ela tem que ter essas características. Ela tem que ser como o comentarista nos diz aqui na lição. Não pode ser um lugar de filosofia, não pode ser um lugar de contenda, não pode ser um lugar de ganhar dinheiro. A igreja tem que ser um lugar onde os santos se reúnem para adorar ao Senhor. O corpo de Cristo, o corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. O corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. 1 Coríntios 12:12. Mas ele não relaciona o tema unidade e diversidade do corpo e seus membros com a igreja, o que era de separar, esperar. Mas diz o seguinte: assim é Cristo também, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. Colossenses 1, 16, 17. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. 1 Coríntios 12, 27. Então, aqui está a diferença entre o corpo e os seus membros, ou seja, a diferença entre Cristo e os congregados que fazem parte do corpo, que é Cristo. Então Paulo diferencia Cristo porque Cristo, ele é transcendente, ou seja, ele não tem princípio, ele não tem fim, ele não tem meio, ele é para sempre. A igreja, ela se reúne debaixo de Cristo, debaixo da autoridade, e é membro deste corpo que Cristo é o cabeça. Como eu já disse antes, assim como o marido é o cabeça da mulher, não para humilhar, não para pisar, não para magoar, não para destruir, mas sim para amá-la, respeitá-la e cuidar.
a morada de Deus. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9:4. Saulo perseguia os discípulos de Jesus, mas o Senhor se identificou com eles. Ao apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. Efésios 1:22-23, Colossenses 1:18. E seus membros são o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16. Em outras palavras, a morada de Deus no Espírito, Efésios 2:22, o tabernáculo é o templo de Jerusalém, representavam a presença de Deus. Êxodo 40:34, 2 Crônica 7:2-16. Então, o templo e o tabernáculo representavam a casa de Deus, como é hoje no caso da igreja, que representa Cristo. O salmista diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo 26, verso 8. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individual. João 14:23, 1 Coríntios 6:19. Então está aí o local de habitação do Senhor hoje, não simplesmente em um templo, né? Não simplesmente em um órgão religioso, ainda que muitos brigam aí pela placa da igreja, muitos se matam, muitos falam mal um do outro, mas não é nesse templo feito pelas mãos dos homens que Deus habita. Deus habita no homem e na mulher que santifica a sua vida a Cristo. Os membros do corpo. A tradução por um só Espírito, 1 Coríntios 12:13, como aparece na Almeida, século 21, expressões correlatas, né, na NVI, que tem esta nota, ou com, ou ainda por, não significa o mesmo que em um só Espírito. As duas versões são gramaticalmente legítimas. Lucas 2:27, 1 Coríntios 12:13, Efésios 3:5. Ser batizado por um só Espírito quer dizer que é o Espírito quem batiza. Isso indica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo e não se refere ao batismo do dia do Pentecoste. Essa posição é defendida também por Stanley M. Ortson. Não há distinção de pessoas, raça ou status social na igreja. O apóstolo explica, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12:13b. Então, todos que estão ligados em Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Não há distinção de nação, de língua, de cor, não. Todos que aceitam a Cristo fazem parte do seu corpo. A ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos um dos outros. 1 Coríntios 12:21. E que igualmente diferimos entre si. 1 Coríntios 12:18. E que precisamos cuidar um dos outros. 1 Coríntios 12:25. Isso é igreja. Se a igreja não cumpre o que a palavra nos diz em 1 Coríntios 12, ela não é igreja. A igreja que não se preocupa com os seus membros, a igreja que não sente as aflições dos seus membros, a igreja que não se preocupa em ajudar os seus membros, não é igreja. Porque a igreja verdadeira, ela sofre com os seus membros e regozija com os seus membros. A igreja verdadeira é aquela que estende a mão para ajudar e não para derrubar. A sua igreja faz isso? A sua igreja cumpre o que está aqui em 1 Coríntios? Se ela não faz, ela não é igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela faz tudo isso. Subsídio teológico, parte 3, para encerrarmos antes da conclusão. A fim de enfatizar e visualizar a relação viva dos crentes com Cristo,
A Bíblia o apresenta como cabeça da igreja e a igreja como seu corpo. 1 Coríntios 12, 27, Efésios 1, 22, 23, Colossenses 1, 18. Há várias razões para esta analogia. A igreja é a manifestação física, visível de Cristo no mundo, a fazer seu trabalho como tal, chamar os pecadores ao arrependimento, programando a verdade de Deus, as nações e preparando-se para as eras vindouras. A igreja também é o corpo composto de um arranjo completo de diversas partes, cada qual discreta, cada qual recebendo do cabeça, cada qual com seus próprios dons e ministério. Contudo, todos necessários à obra de Deus por vir. Romanos 12, 4, 8, 1 Coríntios 6, 15, 1 Coríntios 10, 16, 17, 1 Coríntios 12, 12, 27, Efésios 4, 15 e 16. Então a igreja, ela é a representação máxima de Jesus na terra. A igreja é a boca de Jesus falando ao mundo, ao pecador, que ele precisa se arrepender, que ele precisa se converter, que ele precisa mudar a direção da sua vida, que ele precisa ter uma conduta de um homem e de uma mulher que quer morar no céu. Conclusão. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ambos consagrados a Ele. Que, da mesma forma, o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo de Cristo individual. Entre gentios e judeus, o Senhor Jesus formou um novo povo. 1 Coríntios 10, 32. De modo que o gentio deixa de ser gentil quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 2, Efésios 2, 11. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Mateus 28, 19, 20. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Entendeu agora o papel da igreja? Entendeu agora qual é a sua missão e qual é a minha missão? Como igreja de Cristo, anunciar a Cristo ao mundo pecador. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Grande beijo no coração de cada um. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Deus abençoe.